senhores, boa noite. Sob proteção de Deus, declaro aberta a 37ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Rubens Borchardt para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Convido o secretário, vereador Rubens Borchardt, para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 4ª sessão legislativa na 17ª legislatura. Em 4 de outubro de 2016, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo como presidente o vereador Douglas Emanuel Marchetti, como vice-presidente o vereador Aymar Adatz e como secretário o vereador Rubens Borchardt, com a presença ainda dos vereadores Fabrício Dalcastagni, Guilherme Voigt Júnior, João Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger, Marcelo Luiz Ferrari e Valdemar Gebauer. Conforme folha 44 do livro de presença e constatado o número legal de vereadores, após a leitura de passagem bíblica realizada pelo vereador Aymar Adatz, o presidente deu início à sessão. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Rubens Borchardt, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que restou aprovada. Em seguida, também solicitou ao secretário que realizasse a leitura da pauta da sessão. Ato contínuo. O presidente informou que foram distribuídas cópias do expediente do dia. Dando prosseguimento, o presidente informou que sobre a mesa estava o requerimento de autoria do vereador Jorge Augusto Krieger, requerendo licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares, o qual foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Ante a aprovação da proposição, o presidente determinou a adoção das providências necessárias para a convocação do suplente. Dando continuidade, o presidente comunicou que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa o projeto de lei número 26 de 2016, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de decreto legislativo número 01 de 2016, de autoria do Poder Legislativo. As cópias do projeto em questão foram distribuídas aos vereadores. O projeto de decreto legislativo número 01/2016 seguiu para a análise das comissões de Legislação, Justiça e Redação, e o projeto de lei número 26 de 2016 seguiu para a análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Adiante, o presidente informou que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 257 a 259 de 2016, que após serem lidas pelo secretário foram encaminhadas na forma solicitada. Passando ao grande expediente, estava escrito nos pronunciamentos pessoais do vereador Guilherme Voigt Júnior que após os costumeiros cumprimentos se utilizou da palavra para discorrer, em um primeiro momento, acerca da eleição que aconteceu no último domingo, 2 de outubro, parabenizando todos os candidatos concorrerem, em especial o candidato eleito Carlos Adriano Krieger. Em um segundo momento, discorreu sobre o projeto de decreto legislativo número 01 de 2016, de sua autoria e dos vereadores Fabrício Dalcastagni e João Adriano Schwartz. Finalizando, parabenizou a todos os vereadores eleitos, bem como ao prefeito, ao vice-prefeito, vereadores Jorge Augusto Krieger e Marcelo Luiz Ferrari. Enfatizou a importância de se manter a ética política, sempre visando o bem do próximo e de toda a comunidade. Continuando, os pronunciamentos pessoais, estava escrito o vereador Rubens Borchardt, que após os costumeiros cumprimentos parabenizou os vereadores Jorge Augusto Krieger e Marcelo Luiz Ferrari por terem sido eleitos prefeito e vice-prefeito para a próxima gestão, bem como todos os vereadores eleitos nas eleições realizadas no último domingo, 2 de outubro. Por fim, enfatizou também que quem faz acontecer, quem recebe a confiança da comunidade, é a pessoa
e não o partido político ao qual a pessoa está afiliada. E agradeceu aos seus companheiros que saíram às ruas para pedir votos. Ato contínuo. O presidente, para fazer uso da tribuna, passou a presidência dos trabalhos ao vice-presidente vereador Raimar Radas. Em seguida, também escrito nos pronunciamentos pessoais, após cumprimentar a todos, agradeceu aos eleitores de Timbó que lhe proporcionaram a oportunidade de estar na próxima legislatura e parabenizou todos os seus colegas reeleitos e também todos que concorreram. Por fim, comentou o quanto isto fortalece a Câmara de Vereadores de Timbó e desejou boa sorte a todos e que sejam realizados todos os projetos para que tenhamos uma cidade cada vez melhor. Passando aos pronunciamentos de liderança, estava escrito o líder do PSDB, vereador Guilherme Voigt Júnior, que, dispensando os cumprimentos em primeiro momento, utilizou da palavra para parabenizar as duas chapas da majoritária que concorreram ao pleito das eleições ocorridas no último 2 de outubro e desejou que a chapa vencedora, composta pelos vereadores Jorge Augusto Krieger e Marcelo Luiz Ferrari, faça um bom trabalho, digno e valorizado pelo povo. Por fim, enfatizou que deve-se trabalhar com alternância para o bem da comunidade e agradeceu o apoio aos partidos que coligaram com o PSDB. Também nos pronunciamentos de liderança estava escrito o líder do PP, vereador Valdemar Gebauer, que após os costumeiros cumprimentos parabenizou o prefeito eleito para a próxima gestão, vereador Jorge Augusto Krieger, bem como o vice-vereador Marcelo Luiz Ferrari. Por fim, parabenizou a todos os colegas eleitos e reeleitos para a próxima legislatura. Enfatizou também que os que prevalece é a vontade do povo. Continuando com os pronunciamentos de liderança, estava escrito o líder do PMDB, vereador Fabrício Del Castagni, que após os cumprimentos de praxe agradeceu os votos recebidos, índice muito alto de votos, brancos e nulos, isso em abstenção, com o descrédito na política brasileira. Parabenizou a legislatura atual e os vereadores eleitos. Pediu que os trabalhos da Câmara fossem realizados através de um diálogo, independente da sigla partidária, para enriquecer tanto a atividade executiva quanto a legislativa. Por fim, criticou o sistema atual do quociente eleitoral do cálculo de legenda. Ainda nos pronunciamentos de liderança estava escrito o líder do PSB, vereador Marcelo Luiz Ferrari, que após cumprimentar a todos, parabenizou a todos os vereadores eleitos e reeleitos. Falou que a Câmara deu um bom exemplo, que foi mostrado nas urnas, dando continuidade. Comentou sobre os votos em branco e nulos e que aconteceu em nível nacional, pois entende que as pessoas estão decepcionados com a política brasileira. Por fim, desejou que todos façam um excelente trabalho para o bem de toda a comunidade. Por fim, nos pronunciamentos de liderança estava escrito o líder de governo, o vereador Jorge Augusto Krieger, que após os costumeiros cumprimentos parabenizou a todos os candidatos que se colocaram à disposição das eleições realizadas no último domingo, dia 2 de outubro, aos eleitos e reeleitos também. Adiante, ressaltou a importância do trabalho de ser feito de forma coletiva, sempre com bastante diálogo. Por fim, agradeceu ao colega vereador Marcelo Luiz Ferrari, eleito vice-prefeito, ao atual prefeito Laércio, pela confiança e apoio durante a campanha eleitoral, e falou da vontade de continuar a realizar um bom trabalho, uma administração transparente para todo o bem comum. Passando-se à ordem do dia, estava em discussão as emendas número 0104 ao projeto de lei número 24 de 2016, que restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes e passaram a fazer parte do projeto em questão. Também na ordem do dia, discussão única ao projeto de lei número 24 de 2016, que fora aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes e seguiu para a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para elaboração da redação final.
Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de outubro, às 18 horas, e declarou encerrada a presente sessão. Presidente Douglas Emanuel Marchetti, vice-presidente Raimar Radatz e secretário Rubens Borchardt. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta da sessão ordinária. Indicações número 260 de 2016, de iniciativa do vereador Rubens Borchardt. Ordem do dia. Homologação da redação final do projeto de lei número 24 de 2016 estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2017 e da outras providências. Projeto de lei número 26 de 2016 autoriza anulação e suplementação de valores e dotações orçamentárias no orçamento do programa 2016 da administração direta e indireta. Comunico que foram distribuídos aos senhores vereadores cópias do expediente do dia. Comunico também, em razão do pedido de licença formulado pelo vereador Jorge Augusto Krieger, está tomando assento nesta Casa Legislativa o suplente vereador, senhor Carlos Adriano Krieger, que irá substituir o vereador Jorge em sua licença. Seja muito bem-vindo. Informo ainda que foi protocolizado na Secretaria Legislativa a indicação do número 260 de 2016, leitura da proposição pelo secretário. Indicação número 260 de 2016, que seja feita uma faixa de pedestres elevada nas proximidades do número 1814 da Rua Blumenau, bairro dos Estados. Sala das Sessões, 11 de outubro de 2016, vereador Rubens Borchardt. A indicação será encaminhada na forma solicitada. Quero agradecer a presença de todos aqui e destacar a presença do diretor desta casa, senhor Genésio Lombo, suplente vereador Carlos Schroeder, também representando o jornal A Cidade, vereador eleito para a próxima legislatura, senhor Adilson Mesh, e a todos os internautas também que nos acompanham nesta noite. Neste momento passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Fabrício Del Castagni. Vossa Senhoria dispõe de até 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. É muito bom ter o vereador Ito aqui na Câmara e agora, a partir do ano que vem, sempre aqui, né? Vereador eleito. Eu não vi o Adilson, está aí também o Adilson? Parabéns também ao vereador eleito, Adilson Mesh, uma grande votação também. Senhor presidente, o que me traz às tribunas são alguns assuntos. O primeiro deles é, vou estar entrando com uma moção de apelo e gostaria de convidar a todos para assinarem comigo, referente a mandar para o Congresso Nacional, para os deputados federais do Estado de Santa Catarina, em especial aqueles que nos representam, falando aqui de siglas partidárias, para a aprovação da Lei Anticorrupção, com seus 10 artigos. No momento que falamos tanto em anticorrupção, está na hora de nós dar uma força lá para o juiz Sérgio Moro, colocar mais alguns na cadeia. Então existe já um projeto de iniciativa popular que está tramitando no Congresso Nacional, mas como nós conhecemos bem nosso Congresso, não vai ser tão simples eles votarem em algo contra eles mesmos. Por isso a pressão popular tem que ser muito forte, temos que cobrar os nossos deputados para que se posicionem abertamente acerca dessa temática. Então peço colaboração de todos para cobrarmos os nossos deputados federais sobre esse assunto. Também não posso deixar de falar, para não usar 2 espaços, vou falar aqui como líder do PMDB. Semana passada o senhor Ulisses Guimarães, se vivo estivesse, estaria completando 100 anos. E vem um momento a calhar, afinal de contas o Ulisses é conhecido pela luta na Constituição de 88 e pela redemocratização do país. Com certeza ele não estaria feliz, como outros não estariam, grandes políticos que tiveram na história do país, com esse momento sujo da política nacional. Então aqui deixar, mas Ulisses deixou o seu legado, quando foi para o fundo do mar, o seu legado não foi junto, o seu legado ficou, está aí a Constituição que até hoje é o que nos respaldam, e torcer que a gente tenha aí
mais coisas para comemorar com políticos mais parecidos com a história do Ulisses Guimarães, assim como outros grandes nomes. Quero aqui fazer eu durante a semana tive que pegar e sentar, porque eu conversando com o presidente do meu partido, o senhor Oscar Schneider, estava me dizendo que o PMDB cresceu e que foi muito bem na eleição. Aí fiz questão de pegar e dar uma olhadinha nos números, separar por partido e dividir o total de votos pelo número de candidatos. E para minha surpresa, o PT, que tanto apanhou, Rubens, inclusive fizeram uma campanha que eu acho assim ridículo, que fizeram aquele Timbó sem PT, usar de um momento ruim nacional para tentar atacar pessoas aqui no município, um absurdo. Vocês deram uma surra no PMDB, no PSDB, no PSD, no PDT e no PPS. Todos esses partidos fizeram uma votação muito inferior à do PT. A média do PT foi 440 votos por candidato. PMDB, por exemplo, 325. A do PSD, o Xinha não está aí, menos de 300. Mostra o quê? As pessoas não estão preocupadas com a sigla partidária. Elas estão preocupadas com a pessoa. A pessoa que está aqui. 90% pelo menos dos meus eleitores não sabem a qual partido eu sou filiado. E muitas vezes nós ficamos brigando aqui por questões partidárias e não há o respaldo da população sobre isso. O que as pessoas querem ver é trabalho, é buscar soluções e não brigas partidárias. Mas tenho que te dizer isso, Rubens, porque não é o pensamento que está na cúpula do meu partido. Meu partido, muito ligado a esse movimento Vem para a Rua, fora o PT e não sei o quê, querendo usar do momento ruim lá de Brasília para prejudicar o partido aqui no município. Mas você e teu grupo de pessoas, em 8 pessoas, a única legenda sozinha, fez muito mais do que outras legendas do nosso lado. Não mais do que do PP, por exemplo, que tem uma média astronômica de voto. Esses pais que estão aqui preocupados hoje para falar sobre a questão das creches domiciliares, eu liguei para o nosso presidente no sábado ao meio-dia, obrigado por me atender, pedindo o espaço após a sessão para conversarmos aqui e tentar junto trazer uma solução para essa questão tão importante quanto, eu vou falar de creches domiciliares, mas isso não existe previsão legal. Quero dizer à doutora Raquel, que eu vou dizer daqui um pouco mais ali na reunião, a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela diz o seguinte, que educar e cuidar são indissociáveis. Então, no momento em que você cuida, você também educa. No momento em que você educa, você também cuida. O que nós estamos propondo com essa situação de alojamento é separar isso. É você criar um espaço destinado a apenas cuidar. Acho que é válido, mas existe alguns problemas a serem pensados. Não é a solução mais simples e nós temos que ver como é que vamos achar brechas na lei. É uma situação bem complexa. A Câmara de Vereadores, tenho certeza que vai se envolver, vai buscar a solução, mas criar um espaço destinado como alojamento e não mais como creches domiciliares, porque não tem como ser creche domiciliar, a LDB não tem legalidade para isso, não tem a figura também de um cuidador de criança como profissão já existente, então também isso não tem como fazer. Essa situação que vocês estão trazendo é uma situação interessante, mas resolve parte do problema. A outra parte é a tutela dessas crianças que estarão lá. Mas isso a gente conversa melhor daqui um pouco mais. Mas é um assunto bem complexo e difícil de solução. E por último, senhor presidente, nós temos um problema grave no município, que é a questão das faixas elevadas. Até aí, fruto de discussão aí entre alguns, no final, há poucos dias, há poucos meses. A faixa elevada, conversando com o secretário Fabiano Adriano, talvez fosse interessante nós fazermos uma conversa entre nós, vereadores, e buscar mapear as faixas de pedestre mais importantes que ainda precisam ser feitas no município. Porque a gente também tem que convir
que se fizermos todas as faixas de pedestre que a população nos pede, vai ter uma a cada 30 metros. E aí prejudica o fluir do trânsito e, por exemplo, uma ambulância. Você imagina uma ambulância que tem segundos para salvar uma vida, tendo que passar por 50 faixas de pedestres. Mas é essencial. Estive na frente do posto RAM, todo mundo conhece o posto RAM, aquela localidade, por exemplo, está todo mundo indignado porque é uma faixa de pedestre. E a outra, todo mundo daqui conhece, na frente do Thyssen Center. São duas faixas, por exemplo, que temos, e agora nós temos o nosso próximo vice-prefeito, ver com carinho. Desculpa me alongar, presidente, mas era bastante assuntos. Muito obrigado e boa semana a todos. Neste momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta. Homologo neste momento a redação final do projeto de lei número 24 de 2016, que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2017 e da outras providências. Determino à Secretaria Legislativa o envio de comunicação ao Poder Executivo com cópia da respectiva redação final. Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei número 26 de 2016, autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento do Programa 2016 da Administração Direta e Indireta. O parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestou pela aprovação da matéria, texto já conhecido. Em discussão, não há oradores inscritos. Insero a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O projeto segue para a sanção. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de outubro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Muito boa noite a todos e obrigado pela presença.